Boa tarde, boa noite, bom dia, juventudes, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre São Luís Gonzaga, um dos santos juninos, mas que não é tão celebrado quanto os nossos tão conhecidos Santo Antônio, São Pedro, São João, São Paulo também. São Luís Gonzaga nasceu em Roma em março de 1568. E lá ele nasceu com o nome de Castiglione della Silvetieri, olha só, romano, original. Então, São Luís Gonzaga, ou Castiglione, foi batizado lá em Roma, era filho mais velho de um militar do Sacro Império. Então, ele foi criado para ser um militar, para ser um homem dedicado à guerra, à segurança. Então, todo nesse ambiente, ele foi criado, nascido lá em Roma. Mas ele sempre teve uma educação muito esmerada, muito cristã, feita pela sua mãe, que lhe ensinou toda a doutrina da época, a doutrina cristã, para ele ser um bom cristão. Então, ele vivia perto de militares e perto da nobreza. Então, deste modo, ele teve um chamado diferente. Aos 10 anos de idade, ele foi pajem do filho do rei Filipe II da Espanha. Então, ele sempre buscou, já com essa idade, uma leitura mais espiritualizada, um encontro maior com Deus. Não sendo uma criança muito típica da sua época, Então, ele teve esse chamado diferente. Então, ele teve a sua primeira comunhão com 14 anos de idade. Já era um jovem, um adolescente, que teve essa experiência quando ele recebeu de São Carlos Borromeu, que é o fundador da congregação dos carlistas, que nós temos aqui na nossa diocese, Isso, lá, aos 14 anos, ele recebeu a primeira Eucaristia. Então, ele recebeu e percebeu a força eucarística que ajudou ele a discernir. É aquela criança que já era diferente, já não era muito comum, passou por esse processo de educação, civilização, cristianização por parte de sua mãe e uma questão de ordem por parte de seu pai, questão militar. E aos 14 anos ele tem o discernimento de que seria religioso. Seu pai não ficou muito contente com isso, porque ele estava sendo educado para ser mais um chefe militar, mais um chefe do exército do Sacro Império. Mas, com 14 anos, ele resolve entrar para a vida religiosa. Então, nessa situação, seu pai viu que os projetos deles, como Luís sendo militar, estaria indo por água abaixo. E ele resolve entrar na ordem dos jesuítas. Os jesuítas, hoje do nosso Papa Francisco, Então, lá, quando ele tinha 14 anos. E seu pai, diante dessa situação, resolve levar ele de volta para Roma e mostrar tudo o que a vida de um militar em meio à sociedade da época poderia usufruir, levando o jovem Luís, o jovem Castiglione, que ele ainda se chamava Castiglione, não tinha recebido o nome da ordem, ele mantém o pé firme na decisão de não seguir esse caminho de vida militar e sim dedicar-se a Deus através da oração. E lá ele já havia feito um voto de virgindade, porque mesmo jovem ele já tinha aquele discernimento que manteria-se virgem para consagrar-se às obras de Deus. Então seu pai o provocou, pensando que ele seria persuadido a sair dessa condição de religioso. E sobre o pai dele, pergunta sobre a situação dele. Tu vai ser realmente um religioso? Tu vai ser realmente um padre? E ele fala, é nisso que tenho pensado dia e noite. O jovem Castiglione era decidido. Ele não se persuadiu às provocações do seu pai, não caiu na gandaia que nem seu pai tinha oferecido a ele, e ele, decidido, manteve-se com a firme decisão de estar dedicando-se a Deus.
mesmo ele tendo todas as condições, todas as possibilidades de ter dinheiro, poder, prazer, ele não o desejou. Ele desejou a Deus. Ele teve uma aventura de humildade. Então, como ele nasceu a Roma, ele sempre teve aquela possibilidade de viver do jeito que quisesse. Mas, entrando na ordem dos jesuítas, ele adota o nome de Luiz Gonzaga. Renunciou o título que teria direito na nobreza, pois ele, em meio a todas as situações do seu dia a dia, ele observava que todas as realidades tinham as suas iniquidades. Até que também ele fala nessa situação, já entrando na ordem dos jesuítas, que ele comenta: também os príncipes são pó como os pobres, talvez cinzas mais fétidas. Falando da realidade da realeza, que talvez não fosse tão pura e tão inspiradora como se pensa e se comenta nos dias de hoje. Então Luiz, mesmo nascendo em todo aquele ambiente, percebe que as realidades são diversas e todos podem sofrer com elas. E uma pergunta que ele se faz sempre: de que serve isto para a eternidade? Esse modelo de discernimento do Luiz Gonzaga fez com que ele mantivesse os seus votos de castidade, de pureza, de caridade, de amor ao próximo. E em relação a isso, ele manteve-se consciente de que serve isso para a eternidade. Nós temos aqui, no máximo, 100 e pouquinhos anos. O que é isso perto da eternidade? Luiz Gonzaga, Castiglione delles Stiviere, esse jovem romano, educado entre Espanha, estuda em Portugal também, dedica-se à vida de fé, dedica-se à vida de caridade. E durante todo esse período ele discerne: de que serve isso? Esse momento, esta situação, vai me ajudar a chegar à eternidade? Então, tudo isso, Luiz Gonzaga vivencia. E ele acha um sentido de vida: perseverança, amor, fé, modelo para os jovens, conhecer e amar a Deus e servir. E tudo isso, este sentido de vida, Luiz Gonzaga busca e tenta alcançar. Lá no século XVI, 1500 e tanto, onde ele busca através da caridade, da ajuda ao próximo, assim ele vai vir a morrer, assim do seu aprofundamento nas coisas de Deus, no estudo, nessas possibilidades todas, ele está caminhando. E em 1590, ele tem que voltar a Roma por questões de estudo. Mesmo ele havia estudado em Coimbra, em Portugal, e depois ele teve que ir a Roma, retornar a Roma por causa dos seus estudos, e estavam numa pandemia lá no ano de 1590 também, como as pandemias são recorrentes, não? Só que lá era uma pandemia de tifo. E durante aquele ano e o início de 1591, Francisco observa que muitas pessoas pobres caem doentes, necessitados de ajuda. E ele vai cuidar dos doentes. Ele, através dessa opção também pelo cuidado dos mais necessitados, vai auxiliar os doentes, aqueles que precisam de maior atenção. E no meio dessa pandemia, Luiz Gonzaga contrai o tifo e no dia 21 de junho de 1591, aos 23 anos, Luiz Gonzaga parte para a sua Páscoa definitiva, quando ele, ao serviço ao próximo, ao serviço ao necessitado, no meio dessa situação de jovem, como um jovem decidido, um estudante que era dedicado a todas as suas obrigações, tanto no período de infância, adolescência na Espanha, o estudo em Portugal, o retorno para ele em Roma, quando ele foi estudar, mas acabou cuidando dos necessitados, veio a falecer aqui no nosso mundo, mas partiu para a ressurreição
para a busca da ressurreição junto de Deus, sendo esse modelo para os jovens, com essa dedicação, com esse discernimento de que me serve isso para a eternidade. Essa maneira que Luiz Gonzaga pensava, de que realmente estamos em um momento de passagem aqui e que não vai resolver uma situação momentânea, às vezes só de prazer, que vai me levar à vida eterna. Então esse jovem Luiz Gonzaga, um jovem romano, inspirador de muitos jovens e também do nosso grupo de jovens aqui da Catedral Diocesana, que em março de 1988 foi fundado o Grupo de Oração Jovem São Luís Gonzaga, e há 33 anos, um grupo que começou numa capelinha lá no antigo Círculo Operário, que há 33 anos busca levar à juventude essa experiência do Luiz às demais juventudes que chegam aqui. Hoje eu estou como assessor, um acompanhante do grupo de oração junto com minha esposa, outros jovens adultos que acompanham, e todos eles nessa experiência de ter passado por um encontro com Jesus, com a experiência de Deus, também no grupo de oração. Então, que se reúne toda quarta-feira, hoje pela pandemia, pela internet, mas que toda quarta-feira, quando o tempo permitir, quando a pandemia permitir, se reúne aqui nesse espaço, o Espaço Mater Dei na Catedral Diocesana, para ter um encontro, uma busca desse Deus, como a exemplo de Luiz Gonzaga, renunciar àquilo que não nos leva para o céu, para buscar ter um momento de eternidade e não um momento que vai passar, como tudo na vida passa, como diz a nossa padroeira Santa Teresa, aqui da Catedral Diocesana. Então, essa experiência de São Luís, que nesse período nos ajude a caminhar, perseverar, amar, cuidar e servir, como Luís fez, dedicando também a sua vida ao próximo, ao necessitado.